Olá, sou Sil Monteiro, terapeuta. Estamos aqui com o nosso podcast Emocionalmente, onde mora a treta. E o que a gente vai conversar nesse podcast? Nós vamos conversar sobre a nossa mentalidade, sobre as nossas emoções, situações que a gente se encontra com uma mentalidade que traz dor e sofrimento e que a gente consegue mudar e transforma a nossa vida. Para a nossa primeira entrevista aqui nesse podcast, a gente vai conversar hoje com a Dani Guardini, uma pessoa sensacional que transformou a vida dela e de todos que estão ao seu redor, que isso é inevitável. Olá, muito obrigada. Estou super honrada de fazer parte desse primeiro podcast. Muito obrigada pelo convite. Gratidão, Dani, muita gratidão por você e pela sua vida. Eu é que agradeço e estou muito feliz de poder estar fazendo parte desse momento tão especial para você e eu acho que para todos que estão acompanhando aqui. Sim, muito especial. A gente quer, através desse podcast, Dani, ajudar muitas pessoas. Pessoas que muitas vezes estão se vendo em situações de dor, de sofrimento, não sabem como sair disso e, principalmente, muitas vezes não têm recursos ou não têm apoio para estar buscando a ajuda de um profissional. E eu acredito muito que as histórias de transformação que a gente vai conversar aqui vão ajudar e colaborar com a virada de chave também de muita gente. E hoje eu quero pedir para você falar um pouquinho da nossa história, aí para a gente falar das tretas e dessa virada de chave, da sua transformação, Dani. Bom, não sei de onde que você quer que eu comece, mas eu vou me apresentar então rapidinho para quem não me conhece. Eu sou a Dani Guardini, eu sou arquiteta de formação, designer de interiores, mas antes de ser arquiteta, antes de ser designer e antes de tudo começar, eu fui mãe muito cedo. Eu comecei a essa incrível jornada da maternidade com 18 anos. Minha filha nasceu antes de eu entrar na faculdade. E então eu entrei na faculdade, já tinha Vitória, engravidei de novo no finalzinho da faculdade, então eu tive mais um filho antes de terminar a faculdade. Uau. Então, eu sou arquiteta hoje, mas eu comecei já a arquitetura com 2 crianças no colo. Então, foi desafiador, mas também, ao mesmo tempo, me trouxe muita força, porque eu acho que quando a gente tem os filhos, eles acabam são, principalmente quando a gente é mãe muito nova, né? É um desafio muito grande, né? São desafios que acontecem na nossa vida, mas também são combustível para a gente lutar pelo que a gente quer. Então, ao mesmo tempo que foi desafiador, também foi maravilhoso e me trouxe muitas coisas boas. Aliás, só coisas boas. Um grande aprendizado. Enfim, então, daí eu sou arquiteta, os meus filhos hoje são grandes, né? Então, isso foi há muitos anos atrás. A Vitória já tem 31, já tenho 2 netos. Uau. A Ivy e o Theo já está com 4 anos, a Ivy tem 3 anos. Matheus já está com 26 e o Lucas já tem 21 e meu caçula já é casado, já está com a vida também toda caminhando, já é independente, já tem a esposa dele, enfim. Então, hoje já sou uma mulher sem filhos, né? Sem essa responsabilidade dos filhos em casa. E sou casada, meu marido mora no Brasil, eu moro em Miami. A gente tem escritório lá, escritório aqui. Então, enfim, são vários desafios aí que a gente enfrenta até hoje. É verdade, Dani. Fala pra gente um pouquinho, Dani, como é que começou? Hoje a Dani ela tá em Miami, né? E tem um escritório no Brasil, aqui no Brasil tem um escritório em Miami. Como é que foi o início dessa trajetória? E onde que a Dani estava antes, enquanto pessoa, emocionalmente e mentalmente? Conta um pouquinho dessa parte pra gente, Dani. É gostoso a gente falar sobre isso porque eu tenho me descoberto muito. Como, né, eu comentei, eu fui mãe muito nova. Com 18 anos eu já tinha uma filha. Sim. Então, quando a gente tem filho, é que a gente vive muito em função das crianças, dos filhos. É uma fase muito desafiadora para uma mulher.
E eu comecei muito cedo, então eu hoje tenho a oportunidade de me conhecer mais, eu hoje tenho a oportunidade de me entender melhor. E quando eu vi, e há pouco tempo, eu até estava fazendo no meu Instagram, estava falando exatamente sobre isso. Quando eu me mudei para cá, 10 anos atrás, pouco menos que 10 anos, já estou há 9 anos, a gente montou a empresa há 10 anos atrás, então 9 anos e meio eu me mudei para cá. Eu estava numa fase de muita correria no Brasil, trabalhando muito, uma fase de profissionalmente de muita ascensão. A gente já tinha lançado o nosso primeiro livro, o nosso escritório estava assim numa fase muito legal, de muito reconhecimento, já com prêmios, enfim, muitas conquistas. Eu com 3 crianças, eu ia falar pequenas, mas não é bem assim. A Vitória na época já tinha uns 17 anos, não, 18, ela já tinha mais que 18. A Vitória já era praticamente adulta, já estava na faculdade, tanto é que ela não veio com a gente para os Estados Unidos quando eu me mudei. E o Matheus tinha acho que uns 16 anos e o Lucas 12. Então, era uma época que, enquanto eu estava no Brasil, eles já estavam começando a ficar independentes, mas o Lucas ainda era criança. Sim. E era uma fase corrida, pega na escola, leva para não sei onde, leva para inglês, e trabalha, reunião com o cliente, eu precisava de ajuda, suporte, pessoa para buscar na escola, pessoa para fazer almoço para eles. Eu estava numa vida muito louca, sem ter tempo de parar para entender o que estava acontecendo. Eu estava levando a vida, né, num turbilhão. E quando eu me mudei para cá, totalmente no automático, fazendo acontecer o que precisava ser feito e só vai, no fluxo só vai. As coisas estavam indo super bem, né? Estavam caminhando bem, mas eu realmente estava numa fase muito exaustiva. E mudar para cá, ao mesmo tempo que traz vários desafios de a gente ter que aprender tudo de novo, desde coisa boba, até de pagar conta no banco, que você não paga no banco. Primeira vez que eu fui no banco, ela falou, não, mas você não paga. Eu falei, mas onde eu pago? Sabe, umas situações assim que você não sabe nem como resolver aquilo, umas coisas, muitas coisas diferentes. Muitas coisas diferentes, desde essas pequenas até muita coisa. Tudo muito diferente. É muito gostoso essa oportunidade de mudar, né? Mas você fica mais sozinho. A gente mudou ainda numa condição que eu vim com os meninos, a minha filha e meu marido ficaram no Brasil, então ainda uma situação familiar, que a gente sempre foi muito grudado, muito conectado todos, de repente cada um para um lado, foram situações assim muito novas, bastante, mas isso ao mesmo tempo me trouxe algumas oportunidades de autoconhecimento, de amadurecimento, de aprendizado maravilhosas. Então, apesar de ser desafiador, eu acho que todos os desafios, né, ele vem com uma carga de aprendizado maravilhosa. Então, os desafios são sempre bem-vindos, né? A gente cresce muito com eles. Sim. Então, é isso. Então, durante esses 9 anos e pouco que eu estou aqui, eu tive a oportunidade de me conhecer muito mais, de fazer muitas imersões de autoconhecimento, aprendizados, li muitos livros, fiz muitos cursos e eu acho que realmente aprendi a me escutar, aprendi a me entender muito melhor. Enfim, então é uma experiência muito maravilhosa. E é uma busca que, quando a gente começa, ela não para mais, né, Dani? Totalmente. Logo que eu me mudei, eu senti que eu precisava de algo, eu comecei a buscar até mais a parte de espiritualidade, de procurar uma religião, de procurar algo para me sentir mais segura, me fortalecer, principalmente por essa questão, né, de estar sozinha, dessa escolha que a gente fez do casamento, ele vai e vem, na época que os meninos eram pequenos, depois que os meninos cresceram, depois que o Lucas ficou mais independente, eu que comecei a ir e voltar para o Brasil. Então, assim, foram muitas buscas, realmente busquei muito esse autoconhecimento, esse amadurecimento interno. E só me trouxe coisa boa isso. Hoje eu posso dizer que eu estou muito plena. Nossa, uma fase maravilhosa, acho que uma das melhores fases da minha vida. Amei, uau! Me fala uma coisa, Dani, e o momento mais desafiador de tudo isso que você já vivenciou hoje, que a gente sabe que aqui a gente começou a falar, já estava em ascensão, trabalhando muito, vim para os Estados Unidos, vim para os Estados Unidos, mas me fala aí,
qual foi o momento mais desafiador que você percebeu que precisava haver uma mudança de mentalidade, mudar o padrão emocional e de comportamentos que você vinha tendo? Ah, sim, eu acho que foram muitos. Eu acho que desde o começo, né? Eu acho assim, uma das para mim um dos grandes marcos da minha vida que eu falo que é antes do Landmark, depois do Landmark, que foi uma das imersões que eu fiz e que a Aham. gente começa a entender algumas das nossas características, algumas das nossas defesas, algumas das Sim. nossas dificuldades, né? A E nossa forma de funcionar, né, Dani? exatamente, a gente entende muita coisa que é nossa, muita coisa que é inerente do ser humano, que não é meu, não é seu, é de todos nós, é muito legal. Então, Sim. a gente vê tanto a questão de peculiaridade de cada um, o quanto cada um é diferente do outro, e ao mesmo tempo o quanto todos nós passamos pelas mesmas coisas que às vezes a gente nem imagina. Então, é muito interessante isso. E quando eu me debrucei, né, quando eu me aprofundei em quem eu sou e na minha essência, eu, de certa maneira, acredito que eu tive muita sorte nas escolhas, né? Porque uma das coisas que a gente chega à conclusão quando a gente faz essa imersão do Landmark é que algumas das características que a gente fez, alguns dos traços de personalidade que a gente tem, Sim, foram decididos enquanto a gente ainda era criança. Né? sim. Numa dos exercícios que a gente faz lá, a gente se dá conta em momentos que a gente tomou algumas decisões. Então eu falo assim que eu tive muita sorte, que as decisões que eu tive para minha vida enquanto criança eu tive a sorte de fazer algumas decisões que foram boas para minha vida. Então uma Entendi. das características que eu tenho é de realmente não me incomodar muito com a opinião dos outros. Eu não me importo muito. Uhum, Eu me importo muito com os outros seres humanos, né? Eu tenho um uhum. carinho e uma preocupação com as outras pessoas, mas eu não me importo com o julgamento. Eu não me importo com o que os Entendi. outros vão pensar de mim. Eu não me importo com o Sim. que você achou. Se você gostou ou não gostou, é um problema teu e não é meu. Isso para mim sempre Uau. foi muito natural. Então, assim, isso para mim foi uma sorte, porque às vezes a gente precisa aprender isso com o Verdade. tempo. E foi uma coisa que veio da minha essência, já da minha natureza, sempre fui assim. Mas até a clareza disso foi maravilhoso. Então, eu E acho que o que mais eu pude perceber nesse processo foi ter clareza das uhum, coisas que eu já tinha de bom e ter sim. clareza das coisas que eu precisava melhorar na minha vida. Então eu era uma pessoa que eu vivia sempre correndo, eu vivia sempre atropelada com um monte de coisa para fazer, porque realmente eu gosto de fazer muita Uhum. coisa. Então eu tô sempre procurando o que fazer. Sim. Mas antes aquilo era uma coisa que me sufocava um pouco. Eu sentia que eu estava sempre correndo. E a hora que eu percebi esse padrão do meu pensamento e do meu sentimento, eu mudei eu continuei exatamente do mesmo jeito, eu não fiz nenhuma mudança. Continuo correndo, fazendo um monte de Uhum. coisas, mas eu mudei o sentimento que eu tinha sobre aquilo. Entendi. Então eu falei, não, eu escolhi fazer bastante coisa, mas não é que isso não está me atropelando, sou eu Não que estou tem que fazendo ficar porque eu pesado gosto de porque é fazer. uma escolha e eu gosto. Exatamente, eu tirei o peso que eu ficava assim, não, eu tô correndo, ai, minha vida é uma correria. Eu ficava com esse lamúrio, sendo que era uma coisa que eu gosto. Por que que eu tô assim, como se eu estivesse carregando um fardo, sendo que isso não é um fardo, é uma escolha. Aí eu falei, E tá, muito eu corro o que eu quero, tá tudo provavelmente, bem. E Dani, se eu não quiser correr, eu paro de correr. sim, Pronto, justamente. E duas simples coisas que me assim. chamam a atenção, né? Essa questão da preocupação com o julgamento dos outros. O que que as pessoas vão falar, o que que as pessoas vão pensar. E mais de 80% aí das pessoas, elas ficam presas nessas formas de pensamento. O que congela, o que limita, impede delas realmente fazerem o que gostariam de fazer. E aí vem muitas coisas juntas, né? Crenças limitantes, e tudo isso vai criando um padrão de comportamento que a pessoa fica presa. E, infelizmente, as pessoas elas não conseguem perceber que a maioria de tudo isso que está envolvido no congelamento delas, não é delas. São coisas que elas foram pegando ao longo da vida e que não pertencem a elas e que acabam limitando. E já a história da Dani é diferente, né? Que você não ficou presa nisso. É muito Não, legal eu essa acho que isso parte, Dani.
traz uma certa liberdade mesmo, porque... Mas é um exercício também. Eu lembro do meu pai falar muito para mim, é uma coisa que me marcou. Ele falava muito assim: não julgues para não ser julgado, não julgues para não ser julgado. E eu peguei isso de, então o que eu faço? Eu não julgo os outros. Se eu não julgo os outros, se o outro quer andar de cabelo rosa, o problema é do outro. Se o outro quer usar saia curta, o problema é dele. Se eu não, é cada um com o seu cada um, não tô nem aí para eles também, eles fazem o que eles quiserem da vida deles, então não me incomoda se alguém vier pensar da minha vida. Então, nessa parte eu tive muita sorte, mas eu tive mudança. Você falou de quebrar crenças limitantes, e eu tive várias. Não é que eu sou isenta de, eu acho que todos nós temos, né, as nossas limitações, as nossas crenças. E uma do que eu acreditava, uma das minhas crenças limitantes, eu sempre acreditei que a gente não podia mudar. E o meu marido, o Adriano, ele sempre falava assim: não, você pode mudar o que você quiser. E eu falava assim: eu não posso mudar, eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim, você tem que me aceitar como eu sou. Eu achava isso, de verdade. E nesse processo de conhecimento, amadurecimento, principalmente o landmark, que até o Adriano falou assim: eu falei isso para você a vida inteira, agora só depois do landmark você acredita. Mas, infelizmente, é triste, mas às vezes as pessoas perto da gente nos mostram e a gente não enxerga, né? Sim. E quando eu me dei conta de que eu posso mudar, a hora que eu aprendi isso, a hora que eu me libertei dessa crença, eu mudei tanta coisa. Eu mudei, mas eu sou uma pessoa tão diferente, tão diferente. E mudo muito, mudo, estou mudando e vou mudar muito. Então a Dani de hoje, com certeza não é a mesma Dani. Daqui a um ano eu vou ser completamente diferente do que eu sou hoje, porque eu estou em, assim, absoluta expansão de consciência e de tudo. Então, estou mudando, assim, a cada dia muito. E fico feliz com essa jornada, eu fico bem feliz com essas mudanças. A gente vê que é libertador, né, Dani? Traz um outro Extremamente. brilho, uma outra energia. Parece que tudo flui muito mais fácil quando a gente se dá essa permissão, quando a gente se permite. É muito legal ver você falar sobre isso. A hora que a gente vê que uma das coisas que eles falam, né, que eles falaram durante o Landmark, que a nossa vida é uma canvas em branco e a gente pinta essa tela em branco do jeito que a gente quer. Sim. Isso é muito mágico. E outra coisa que ele fala assim: a cada dia é um novo dia, né? Então, se o que a gente pintou na nossa tela ontem não funciona mais e não é mais o que a gente quer viver, a gente pode começar uma nova pintura, uma nova história, sempre, né? Então, Dani, sempre. E é o que eu sempre eu acho isso enquanto maravilhoso. A gente está vivo, a gente pode fazer o que a gente quiser. A gente pode transformar, a gente pode mudar, a gente pode ainda ter sonhos, ainda realizar os nossos sonhos. Enquanto a gente respira, a gente tem e deve fazer tudo que o nosso coração anseia. E essa oportunidade que a gente tem todos os dias é excepcional. Você sabe, eu fiz muitas mentorias, né, para outros arquitetos, eu fui mentora, já fui professora, enfim. E uma das coisas que eu sempre falei para os meus mentorados, que é uma coisa que eu acredito muito, é que você não pode fingir ser algo que você não é, mas você pode se tornar tudo que você quer ser. Sim. Então, não é para ser falso, não é para fingir algo que é mentira, mas se você se lapidar, se você buscar o que você quer, você consegue se tornar a pessoa do jeito que você quer ser. Então, eu acho isso muito mágico. Sim, eu acho isso muito incrível. Nesse período que você se deu conta, eu estou sobrecarregada, fazendo muita coisa, eu não paro. Qual foi o sentimento que você tinha? Como que você estava funcionando mentalmente e emocionalmente, que instalou assim: epa, eu preciso virar essa chave, eu preciso mudar isso. Como é que você estava funcionando internamente, Dani, nesse período? Eu acho que essa questão desse desespero, esse peso mesmo, e eu lembro até, porque foi logo depois do Landmark que eu tive essa viradinha de chave, eu lembro do lugar onde eu estava no carro, e aqui em Miami tem as pontes que abrem para passar os barcos. Que, aliás, a gente viver e trabalhar num lugar onde está todo mundo de férias tem o seu lado desafiador também.
Com Então, certeza. assim, eu tava no carro, assim, com 1 milhão de coisas para fazer naquele dia, tinha que passar numa obra, na outra obra. Sabe quando a agenda, assim, tá, assim, super cheia de compromissos, e eu naquela vibração de loucura, de correria que eu vivia, Sim. e de repente eu super atrasada e querendo chegar no negócio e a ponte abrindo pro Nossa. barquinho passar. Daí aquela ponte abre com toda a calma do mundo. Aí que eu me dei conta, falei, gente, olha o sentimento, exatamente isso que você falou, esse sentimento, o sentimento que eu tava era um sentimento eu tava irritada, eu tava brava por conta daquela ponte abrindo, sendo que eu tinha 1 milhão de coisas pra fazer, e eu tinha, sabe aquela sensação de, Sim. aí que eu falei, meu Deus, pra que isso? Por que que eu preciso estar desse jeito? Pra que esse sentimento negativo, essa vibração ruim de frustração, de Aham. uma Sentia vibração impotência negativa, um sentimento também, negativo. Dani? Oi? Sentia impotência Que foi? também? Não, isso não, eu sempre fui Nesses momentos assim, bem resolvida, impotente mas de, nossa, tem não, eu muita ficava coisa para fazer irritada, isso, eu ficava frustrada. irritação e Eu raiva. sempre consegui, eu sempre dei conta de resolver tudo, no fim das contas. Aham. Mas era mais pesado, era mais tumultuado, era mais cansativo. E Esses daí naquele imprevistos momento te não, frustravam, né? eu ficava irritada, me irritavam. Me irritava, Uhum. ficava irritadíssima, eu ficava muito puta. Ficava muito. Ah, que ódio. E aí eu falei, não preciso mais correr. Eu tenho todo o tempo do mundo. A hora que abaixar, eu vou e tá tudo bem. E aquilo me deu uma calma, uma paz Uhum. interna, veio uma onda de felicidade, de sentimento de ficar, caramba, não tenho mais pressa, não tenho esse desespero, não tô correndo. Eu tô fazendo muita coisa porque eu gosto de fazer muita coisa. E vou diminuir as coisas que estão demais. E, enfim, Uhum. daí fui fazendo os ajustes necessários, porque eu exagerava na minha agenda. Uhum. E, e hoje estou numa fase boa. Sim. Então, esse momento foi o momento que você teve a consciência. Preciso virar essa chave. Essa foi uma delas. Foram vários momentos. É que Sim. o que que acontece? Se eu acho que nesse ponto a terapia ajuda bastante, o acalmar a mente ajuda bastante. A gente Sim. vive uma vida tão louca que a gente não tem esse tempo para se dar conta dessas viradas de chave, né? Para Sim. perceber isso no momento que elas acontecem. Eu acho que o grande desafio é a gente estar presente e perceber que elas estão acontecendo, né? Sim. E porque eu tive, através de todos esses trabalhos de autoconhecimento, de buscas, eu fui percebendo outras viradas de chave que eu tive na minha vida, como essa que eu posso mudar. A hora que eu descobri que eu posso mudar, para mim foi libertador, uma das coisas mais libertadoras. Essa foi uma grande virada de chave da minha vida. Eu acho que se não for a grande virada de chave, eu lembro de quando eu decidi que eu ia fazer faculdade de arquitetura, porque eu já tinha uma filha quando eu decidi que eu ia fazer, então eu lembro até hoje que isso foi uma grande virada de chave na minha vida, porque, Sim. né, porque a gente acredita muitas Sempre assim. vezes, porque a gente tive uma filha, agora minha vida tá arruinada. Não, não tá se você arruinar ela, se você quiser, né? Porque senão você tem todas, tudo, é lógico que vai ter um desafio a mais, com certeza, não é tão simples quanto uma menina que não tem um filho, mas é possível, entendeu? Então, se a gente quer, a gente vai atrás, a gente faz acontecer. Então essa foi uma virada de chave. Eu quero crescer, eu quero fazer faculdade, eu quero arquitetura. Quando eu decidi, eu lembro eu falando para o meu pai que eu escolhia ser feliz. E eu lembro de falar isso porque meu pai era ateu. E eu sempre acreditei em Deus, eu sempre tive muita fé. Sim. E ele falou uma frase para mim que era: se queres a verdade, busca, se queres a felicidade, crê. E eu falei, pai, eu creio porque eu quero ser feliz. Essa é a minha busca, eu quero ser feliz. Eu não quero ficar buscando pelo em ovo, eu não quero ficar questionando. Eu Uhum. realmente quero acreditar porque eu sei que isso me traz o conforto da felicidade e eu busco a felicidade. Então, hoje eu posso te dizer, eu sou uma pessoa feliz. Assim, é lógico que às vezes acontecem coisas que são legítimas e que a gente fica triste. Não tem como ficar triste quando você perde alguém que você ama. Não tem como. Aí é legítima. Estranho seria a gente estar feliz em situações
Sim. tristes. Mas quando é legítimo, eu aceito, eu acolho, eu entendo, eu respeito, mas é o seguinte, eu tenho um prazo para voltar para o meu estado de felicidade que faz parte da minha vida. É igual eu costumo Então, falar, né, Dani? Nós estamos vivos. Então, a gente vivo, vamos passar por situações que vai ter raiva, que vai ter tristeza, que vai ter medo, insegurança, mas que isso não vai tomar uma proporção maior do que é daquele momento apenas. Porque você já está resolvida, não tem nada somatizado e nada que acarrete outros e desencadeie outras situações, outras emoções, ou que aquilo perdure, né? E é importante, você falou uma coisa aí bem legal, a questão da terapia, que as pessoas acham que é quando estou com depressão ou não estou bem, mas o quanto nos ajuda para essa consciência, para nos impulsionar a gente fazer a vida que a gente quer, porque nós somos responsáveis por construir isso. E o processo terapêutico, ele faz justamente isso, né? Ele faz a gente voltar para dentro e ver que você é responsável por tudo que você quer na sua vida. E você vem mostrar isso muito para a gente com essa forma que você está funcionando hoje, né, Dani? Sim. Eu acredito muito que a gente é muito responsável pelas nossas... Eu falei essa semana também no Instagram sobre isso. Tem uma frase que eu amo em inglês que fala "You are the thinker", que significa... Aquele inglês ela é mais legal do que em português. Ah, Mas tá. em português ela significa "Você é o pensador". É que em português fica meio esquisito, né? Mas enfim, você é o pensador, ou seja, é você quem decide o que você está pensando. E todos os pensamentos geram uma emoção, geram uma consequência de sentimentos, geram alcances, né? Coisas que a gente vai alcançar. Então, se a gente pensa coisas positivas e coisas boas, a gente vai alcançar coisas positivas e coisas boas. Se a gente pensa coisas negativas, coisas ruins, a gente alcança coisas negativas e coisas ruins. Cara, se você é o pensador, se é você quem pensa, só depende de você para que rumo tua vida vai tomar, né? Volto a falar, é lógico que tem coisas que acontecem que fogem do nosso controle, tem coisas que acontecem que aí é legítimo, você tá passando por uma situação complicada. Não estou defendendo aqui que tá acontecendo uma coisa, uma desgraça na vida de uma pessoa e ela escolhe ser. Não, naquele momento aquilo faz parte da vida, a vida acontece e acontecem coisas tristes na vida. Mas de uma maneira geral, nos outros 90% do tempo, sei lá, 80% do tempo, 50% do tempo que seja, a hora que você não tem uma coisa realmente pesada acontecendo, depende só de você esse pensamento. E mesmo quando é uma coisa pesada acontecendo, a maneira como você encara aquilo também faz muita diferença, né? Sim. Então, depende. Por isso que eu gosto dessa frase. Se você é o think, você é o pensador, você é quem pensa, você é quem decide qual o rumo. E uma outra coisa, eu vou lembrando. Tá. Uma outra coisa que a gente também aprendeu lá no Landmark, que eu acho sensacional, que existe o que aconteceu e existe as histórias que a gente cria sobre o que aconteceu. Os significados que a gente dá para as coisas. E a gente vai inventando e a gente vai aumentando aquilo e vai criando mais história. E no fim aquilo aconteceu lá atrás, não está mais acontecendo e a gente na nossa cabeça continua pensando, aquilo continua acontecendo na nossa cabeça. Sim. E a gente continua reforçando algo que às vezes pode ter sido negativo, mas ela já foi, não está mais acontecendo agora. E a gente continua criando história na nossa cabeça. Então, isso de deixar o que já foi, não tem mais. Foi. Né? O que vai ser, nem sei se vai ser, então o que adianta a gente sofrer por aquilo? Então, estar muito presente, muito situada no agora também é uma coisa que para mim é muito base da minha vida, assim. É agora, hoje é o mais importante, agora é o mais importante, agora é o momento mais especial da minha vida. Que é só esse que é real. Sem sombra de dúvida, Dani. Nossa, é perfeito isso. E por quê, né? Eu sempre costumo falar para os meus clientes. Veio a forma de pensamento que não é legal, vai ficar remoendo,
Cancela os pensamentos, cancela, cancela, cancela. Por quê? Sempre que a gente fica trazendo novamente a situação, pensando novamente no que houve ou que nem aconteceu ainda, mas como a gente cria muito, a gente já vai criando a emoção e é uma emoção que sempre vai ser ruim. Essa emoção já vai ficar instalada e ali vai vibrar. E automaticamente o que vai acontecer? Eu vou ter isso, eu já vou estar criando a minha realidade com essas formas de pensamento. Exatamente. Dani, quando você começou com essas viradas de chaves aí, principalmente vamos trazer esse momento mais desafiador, que foi para você quando você estava aí nesse automático, nessa correria, se sentindo sobrecarregada. Qual foi a primeira atitude quando você, opa, isso assim não está legal, está me fazendo mal, eu preciso fazer algo? Qual foi essa atitude, esse algo que você fez para mudar a realidade que você estava? Decisão. Eu acredito muito que a nossa vida é feita de escolhas. E quando a gente decide algo, eu acho que a decisão, a gente tem que assumir essa decisão, tomar essa decisão e colocar ela em prática. Então, a hora que eu decidi que a minha vida, eu não queria mais aquilo para minha vida, eu não queria mais aquela correria, eu não queria mais aquele sentimento ruim da correria, do peso, né? Então, Da sobrecarga. e aí eu fui fazendo as mudanças que eram necessárias para alcançar aquele objetivo que eu tinha decidido para minha vida, né, de uma vida mais leve. Então, eu acho que não sei o que você espera que eu responda aqui agora, Não, mas você teve dificuldade nessas atitudes, você passou a tomar algumas decisões, né? A gente tomar a decisão e colocar elas em práticas, a gente vai ter resistências, bloqueios nossos mesmos e também do ambiente que a gente está. Quais foram as suas maiores dificuldades para você colocar essas decisões que você tomou para funcionar? ai, eu não sei, eu não sou muito pautada em dificuldades, eu não fico focando muito nas dificuldades, não. Uhum. Não sei dizer quais foram as dificuldades. Não consegue se lembrar. Não, eu acho que para mim, uma dificuldade que eu sempre tive e que eu lido com ela é a questão, assim, realmente de eu ter constância nas coisas que eu faço. Então, assim, eu vou te falar, então, assim, de uma mudança de chave mais recente, talvez, porque isso foi há uns 7 anos atrás, Sil. Uhum. Então, assim, eu não tenho nem sei hoje te elencar quais foram as dificuldades, quais foram os desafios. Acho que tanta coisa que acontecia ao mesmo tempo naquele momento, que eu tinha talvez outros desafios mais complicados do que esse. Se eu lembro dessa mudança de chave, mas assim, dizer das dificuldades, eu tinha 2 filhos, um filho adolescente na época que minha filha. Uhum. Nada que eu pudesse estar passando era mais desafiador do que um filho adolescente. Sim. Então, acho que os meus problemas naquele momento eram os menos importantes. Mas agora, recentemente, há 2 anos, eu resolvi fazer umas mudanças de cuidados com a minha saúde. Eu comecei a estudar muito sobre longevidade. Eu, né, aos 49 anos, eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu quero passar do 100, eu quero chegar no 107, dependendo de 113, né? Eu já estou aumentando, porque antes era 103, já fui para 107, daqui a pouco eu já vou para o 120. Mas eu quero realmente passar do 100 com muita qualidade de vida. É uma decisão que eu tomei. É lógico que pode acontecer alguma coisa no meio do caminho e eu morrer bem antes. Mas aí a minha parte, se eu chegar a passar do 100, eu vou ter feito a minha parte e vou estar bem feliz comigo mesmo. E então, há 2 anos que eu venho fazendo, né, estudando muito sobre longevidade, sobre saúde, tenho feito muitas mudanças na minha vida. Mudanças na alimentação, mudanças em exercício, trazendo exercício para a minha vida, que era uma coisa que para mim era muito difícil, eu não gostava, eu tinha preguiça, enfim, né? A alimentação também, eu vim de uma família italiana, que come pra caramba, nossa, que gosta de comida, mesa cheia, mesa farta, aquele monte de comida. Tanto, né, Dani?
Foi como eu fui criada, eu sempre entendi É isso um como grande certo, né? desafio. E então, assim, eu fui fazendo essas mudanças. Então, eu tirei o álcool da minha vida. Sempre gostei de beber socialmente, né? Na hora que eu falo, tirei o álcool da minha vida. Eu falo, das pessoas, mas eu não bebo muito. Tá, eu também não bebia muito, eu não era alcoólatra, mas eu bebia. Sim. Bebia um fim de semana, uma vez por mês. Bebia, quando estava com o Adriano, bebia mais vezes. Eventualmente, bebia quase todo dia quando tinha evento. Enfim, bebia. Bebia vinho, enfim, tirei da minha vida. Falei, tirei o álcool. Foi uma decisão. Daí todo mundo fala, mas não é difícil. É difícil quando a gente coloca aquilo como um sofrimento. Como se a gente, quando a gente se coloca como vítima. Pobrezinha de mim, todo mundo bebendo e Sim. eu não bebo mais. Entendeu? Aí talvez fique difícil. Eu decidi que eu não quero mais beber. Eu decidi que eu quero mais qualidade de vida. Eu decidi que eu quero mais saúde para minha vida. Então, não é difícil. É uma decisão. Tem hora que tá todo mundo bebendo, todo mundo fica, bebe, bebe, bebe. Eu não E vou beber, também eu não decidi ter que eu não vou beber. saúde, não ter qualidade de vida também é muito difícil, né, Dani? É difícil, não Você é? escolheu o Então, eu seu parei o difícil, né? açúcar. Então, parei o açúcar também, tirei o açúcar da minha vida. E não é assim, daí eu falo assim, tirei o açúcar. Daí a pessoa, mas eu também não coloco mais açúcar no café. Eu falei, gente, não é disso que eu tô falando. Eu falei assim, eu não como mais açúcar. Tem açúcar? Qualquer coisa tem açúcar. Sorvete tem açúcar. Tem algumas comidas que tem açúcar, alguns condimentos que tem açúcar. A hora que a gente vai ver, tudo quase tem açúcar. Aliás, eu tirei todos os condimentos também. Hoje eu só como carnes, frutas e legumes. Não Nossa. como mais nada de Acho que vai processado, dar uns industrializado. 130 então, hein, Dani? Então, esse é o objetivo. Se nada diferente acontecer, né, a gente não, não tá livre de acontecer um acidente, não tá livre de outras coisas que podem acontecer. Mas se eu Chegar na passar meta por todas as aumenta. provas e chegar lá, passar do 100, eu quero que seja com qualidade de vida. Então, e aí o exercício para mim também foi um grande desafio, porque eu sempre fui uma pessoa muito sedentária. Eu começava, parava, fazia um mês e parava, né? Por conta dessa, eu lembrei porque para mim a dificuldade sempre foi ser constante. Então eu começava, daí enjoava, parava, né? O TDAH assim nível hard. Então a dificuldade era em manter, né? Continuar. E a hora Sim. que eu tomei a decisão que isso é importante para minha vida, que isso a partir de agora começou a não parar mais. Eu tô colhendo tanto benefício disso. Então, estou muito feliz. Eu estou treinando praticamente todos os dias. Estou fazendo musculação. Estou fazendo, sabe, muita coisa, muita atividade física para realmente Sim. deixar o meu corpo forte, deixar. Eu estou super feliz. Que E não é legal. o meu natural, não. Foi uma escolha mesmo, foi uma decisão. Sim. E aí a minha amiga estava assim, mas como você consegue? Como que você conseguiu fazer isso? E eu estava falando exatamente isso para ela hoje. Assim, como eu decidi e eu mudei a maneira, porque antes eu ia para academia do jeito que a maioria das pessoas vai, na força do ódio. Que eu até falei, gente, Lamentando. para de falar isso. Você já tá tudo errado. Né? Tá pago. Não tá pago, gente. Você vai pra academia, tá recebido. Você recebeu endorfina, adrenalina, sei lá o que mais. Sim. É um monte de coisa boa que você recebe. Você tá deixando seu Energia, corpo mais saúde. forte. Então, você fala, tá recebido e é na força do amor. Você tem que ir porque você se ama. Você tem que ir para cuidar de você. Então, a hora que você muda esse pensamento, deixa de ser uma coisa ruim, um peso, um fardo, porque é muito difícil você ter que fazer uma punição todos os dias para você. Se você vai para uma academia ou para um exercício sentindo que é uma punição, é muito difícil você e todo dia se punir. Por quê? Sim. Melhor é eu me dar uma colherada de Nutella, né? Que é muito mais gostoso. Com Melhor é eu ficar certeza. deitadinha na minha cama cobertinha. Ai, que delícia! Muito mais gostoso. Mas o que faz bem para tua vida? O que vai te trazer um sentimento de ter conseguido, de ter alcançado? O que vai trazer saúde? Então você troca o pensamento. Então eu hoje eu vejo uma pessoa comendo uma colherada de Nutella, eu arrumei tanto minha cabeça, meus pensamento, fiz uma lavagem cerebral interna, que eu vejo uma pessoa comendo um doce, tomando uma Coca-Cola, eu juro, eu olho aquela pessoa e falo, meu Deus, como a pessoa consegue se envenenar desse jeito e não se dá conta disso? Eu não tenho mais vontade de comer uma Nutella que eu comia antes, um pote de Nutella de colherada. Hoje eu olho para aquilo e falo, cara, isso aí faz tanto mal pro meu corpo que eu não tenho coragem de colocar isso na minha boca. E é a mesma coisa que eu mudei do exercício. Aquilo me incomodava tanto, era tão negativo, que era difícil você ir treinar com tanto peso. Pô, uma coisa ruim, que eu odeio, só via coisa negativa.
A hora que eu comecei a mudar, eu falei assim, cara, isso tá me trazendo força, isso me traz mais energia ainda. Aí eu comecei a ver a parte boa, eu vou feliz pra academia, eu vou feliz treinar. Então é você mudar como você enxerga as coisas, que a gente estava falando, né? Sim. Você é o pensador, você é quem pensa. A hora que a gente muda a maneira de enxergar, a gente muda completamente o sentimento que a gente tem sobre aquilo. Me fala, Dani, o que a gente percebe? A Dani trouxe aí que ela tinha dificuldade, resistência para a mudança, porque achava que eu nasci assim, eu cresci assim, tenho que ficar assim. E ela teve consciência que não é assim. Ok. E você falou para mim também da questão da consistência, que não conseguia ter consistência com as coisas. Isso, como é que você virou? Eu posso mudar. Ok, veio a consciência. Quais foram as ações depois dessa consciência? Foi só essa mudança de mentalidade? Se você hoje pudesse ajudar alguém que está da mesma forma que você estava lá atrás, Dani. Eu tenho resistência à mudança, eu sou assim, eu não vou mudar e quem quiser que me aceite, vamos dizer assim. O que você iria sugerir para essa pessoa que iria ajudar ela a virar essa chave? Vamos lá. Bom, eu sou arquiteta, né? Designer de interiores. Eu não tenho a formação, talvez, suficiente para conduzir alguém, mas eu vou falar O que você a maneira como, aplicou para você? como eu acho que eu Isso. fiz na minha vida. Então, a primeira coisa é a questão da decisão, é de enxergar os benefícios dessas mudanças, o porquê, eu acho que mais o porquê que essas mudanças são importantes para minha vida, o porquê que eu quero essas mudanças, o que elas vão me trazer de bom. E eu acho que uma coisa que para mim me ajuda muito, eu escrevo bastante. Eu me por conta dessa questão, dessa dificuldade que eu tenho da constância, de lembrar que eu tinha me comprometido com aquilo, porque às vezes a gente se compromete e a gente esquece. Sim. O nosso cérebro é bem safadinho, né? Ele é bem safadinho. Para ele é bem mais gostoso continuar na inércia, do jeito que a gente era, né? Eu acho que o conhecimento, né? Porque eu fui aprendendo até isso é uma coisa que eu sou assim, encantada por ai, como que eu posso dizer com o que ele é? Eu não sei nem dizer o que ele é. Ele chama Joey Dispenza e ele era quiroprata. Uhum. Não, então, ele era quiroprata e hoje ele tem vários cursos de meditação, de autocura. Sim. Maravilhoso, ele é sensacional. E ele é uma das pessoas que eu aprendi muita coisa com ele. Ele fala sobre rewire, reprogramação do cérebro, Sim. física quântica. Assim, abre a cabeça. A hora que você assiste as aulas dele, as palestras dele, assim, Sim. tua cabeça explode de uma maneira assim. Ele é É sensacional. muito maravilhoso. Ele é muito incrível. E uma das coisas que eu aprendi né, com ele, com essas palestras dele que eu assisti, é que o nosso cérebro tende a sempre repetir o mesmo padrão, né? É o natural. Então os mesmos pensamentos, normalmente, eu não lembro agora a porcentagem, mas é uma coisa assim, é violenta, tipo 80, 90% ou mais, eu não lembro agora exatamente quanto, mas é muito. Dos nossos pensamentos, todos os dias são os mesmos. A gente repete aquilo. Então, a hora que a gente começa qualquer movimento de mudança, é muito desafiador para o nosso cérebro, porque para ele o que a gente sempre fez é que é o padrão, que é o normal, que é o que demanda menos energia. Então todo movimento de mudança demanda muita energia do nosso corpo de uma maneira geral. Então é muito fácil a gente voltar para o padrão do que a gente fazia, que é o que a gente quer mudar. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer meio que lembretes. Meu quarto, eu tenho vários. Eu fui escrevendo em folha de caderno, com canetinha colorida, com cada frase de uma cor, assim. E eu fui escrevendo muitas coisas que eu queria. Então, em um deles, eu escrevi: eu quero força. Como que eu vou atingir? Como que eu vou chegar na força? Com musculação. Eu quero constância. Como que eu vou chegar na constância? Eu fui colocando, eu quero saúde. Como que eu vou chegar na saúde? Com alimentação. Então eu fui
eu tenho vários lugares, estou assim no meu banheiro, tem na parede, do lado da minha cama, tem hora que eu abro o olho, eu tenho ali anotado. Então eu fui fazendo umas anotações assim que eu vou lembrando para me ajudar a lembrar dos meus objetivos. Porque senão eu esqueço e volto para o meu padrão Anterior. normal. Esses cartazezinhos que eu espalhei pelo meu quarto, eu também preciso me policiar e lembrar, porque até isso acaba virando normal. Daqui a pouco aquele cartaz que é todo colorido, a gente olha e a gente já não Chama mais enxerga mais, né? atenção. É verdade. Então, até isso, de vez em quando tem que ir lá e ler de novo e focar naquilo. E como isso hoje na minha vida, até por isso que eu falo disso o tempo inteiro, até minha filha, mãe, você tá chata, não aguento mais eu falando sobre isso. Até que eu comecei a falar no Instagram sobre isso, porque eu falei, gente, eu com a minha filha, com os meus filhos. Dani, é linda a sua história. E hoje, o que que você poderia dar de um conselho, não, uma sugestão para as pessoas que têm dificuldades para a mudança, resistência à mudança? Qual seria a sugestão que você daria, trazendo para a gente quais os benefícios que a Dani conseguiu quando ela escolheu mudar, quando ela quebrou esses bloqueios, essas resistências? E eu acredito que com esses benefícios que você teve para a sua vida, as pessoas conseguem ter um pouco de consciência o quanto é importante a gente se permitir, Dani. Ah, então, eu, eu acho que assim, eu só vejo benefícios e para minha vida, eu acho que essas mudanças todas trouxeram muita paz, muita tranquilidade. A gente sabia que a gente pode. E se as mudanças. Isso que é o mais incrível, mais mágico. Se as mudanças não estiverem trazendo coisas boas, a gente pode mudar de novo. Sim, Então, sempre. é muito. Só não tem como ser ruim. Principalmente, aliás, assim, vamos dizer, se a sua vida estiver perfeita, muito perfeito. Você for a pessoa mais feliz do mundo, mais realizada do mundo e não tiver absolutamente nenhuma queixa de nada, ainda assim eu mudaria. Mas num caso assim extremo, de Sempre assim. extremo, tudo muito perfeito. Então, talvez não tenha muita razão. Mas se você tiver qualquer coisinha que não tá, que poderia ser melhor, que você percebe que teria mais potencial para fazer algo diferente, para crescer, para aprender, eu acho que essas mudanças trazem sempre tanto aprendizado, tanta evolução como ser humano, como percepção de mundo. Então, eu só vejo, no meu caso, só me trouxe coisas boas, só me trouxe aprendizado, e principalmente porque eu escolhi fazer mudanças que me trouxeram mais qualidade de vida, mais tempo, mais Sim. paz. Eu hoje sou uma pessoa muito mais tranquila. Eu sou agitada, porque eu sou agitada e eu gosto de ser agitada, mas internamente eu tenho muita tranquilidade, eu tenho muita Tá em paz de espírito. paz. Então, Uau! é muito bom. Eu acho que só tem benefícios. Que lindo, Dani. Olha, eu quero agradecer você, toda a sua entrega, todo esse otimismo, essa energia positiva que é muito contagiante. E, sinceramente, eu vejo que tudo isso que você vivenciou é inspirador, é motivador e que vai ajudar muitas pessoas, né, a buscarem, a quererem virar essa chave na vida e transformar para melhor. É igual você falou, né, Dani? Sempre tem uma coisa, por mais que seja alguém que esteja muito feliz, que não, estou com a vida perfeita, o que é muito difícil. Sempre tem algo para a gente melhorar, para a gente transformar. E, enfim, o melhor de tudo isso é essa paz interior. É tudo estar pacificado dentro da gente. Isso é muito bom. Dani, Sem gratidão dúvida. por tanta entrega, por essa energia e por essa pessoa maravilhosa que você é. E paciente, né? Que a gente teve algumas tretas desafiadoras aqui hoje e que superamos com muita paciência e resiliência. E eu sou muito grata a você por tanto.
Muito obrigada, obrigada pelo convite. Estou muito feliz, muito honrada de fazer parte desse novo projeto da sua vida. Desejo muito sucesso, que realmente isso se amplie muito para que possa realmente chegar em muitas pessoas que às vezes estão sentindo falta de algum direcionamento, de alguma luz para enxergar que existem possibilidades maravilhosas para a vida delas. Sempre existe, então estou feliz com esse projeto, muito honrada de fazer parte dele. Agradeço muito. Esses imprevistos acontecem na vida, então tudo bem, faz parte Nos e deu tudo desafiou hoje, certo no né, fim. Dani? Mas faz parte, faz parte e cabe a nós a resiliência, jogo de cintura e Sim, paciência, que tudo no fim no final sempre dá tudo certo. Se não deu certo ainda, porque não chegou ao final, então com calma que vai chegar. certeza. E tá vendo? Chegamos ao final com tudo certo. Muito obrigada, viu? Estou muito feliz mesmo. E com certeza você é nossa convidada ilustre aí para outros episódios, para a gente conversar sobre outras tretas e ajudar mais gente aí, Dani. Gratidão Vai ser. imensa. Vou voltar com muito prazer daqui a algum tempo para vocês verem como eu vou mudar de novo. Yes! Adoro Tem uma, isso. tem uma frase muito boa também, tem uma frase que eu sempre falo assim, penso, logo mudo de ideia. Isso. Então, com certeza eu vou voltar toda diferente daqui a algum tempo, vocês aguardem. Obrigada, Dani. Gratidão. Eu é que agradeço, obrigada.